Ei pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. O tutorial de hoje é sobre ganache de chocolate. Muitos de vocês pediram este vídeo há muito tempo, então espero que isso realmente ajude vocês e responda a muitas das suas perguntas. Então, ganache de chocolate é uma combinação de creme e chocolate, e existem muitas maneiras diferentes de fazê-lo e diferentes usos para ele também. Então, por exemplo, eu geralmente uso para as gotas que descem pelos meus bolos, mas também uso para rechear bolos de chocolate ou até cobrir bolos se eu quiser um design específico por fora. Você também pode usá-lo para rechear macarons ou cobrir sobremesas. Então, o tipo de ganache que você quer fazer depende do seu uso para a ganache. Agora, se eu dissesse a você que é X gramas de chocolate e X gramas de creme, posso garantir que você não estará usando o mesmo chocolate e creme que eu estou usando. Você sabia que o creme vem em diferentes percentuais? Então, por exemplo, na Reino Unido eu sei que você pode conseguir creme de leite, creme de bater, creme duplo-duplo. Na América tem o creme de leite pesado. E onde eu estou em Israel, eu consigo creme de 38%, ou creme de 32%, ou creme de 42%. Independente de onde você esteja no mundo, há diversos tipos de creme para comprar. Então, mesmo que os cremes tenham nomes diferentes, o que eles têm em comum é o mesmo tipo de percentual de gordura. Então, é útil ter a porcentagem escrita na embalagem. Mas, por exemplo, aqui eu uso 38%, que é o equivalente a creme de leite fresco. E eu também tenho um pouco de chocolate amargo. Agora, o chocolate, assim como o creme, também tem diferentes percentuais. Provavelmente já notou ao comprar chocolate no supermercado que o chocolate amargo pode ter 70%, 80% até 90%. Então isso tem a ver com a quantidade de cacau no chocolate, mas também afeta a quantidade de gordura. Então, quanto menos cacau no chocolate, maior a gordura. Tenho que lembrar disso toda vez que eu falo em voz alta. Então, o chocolate que eu uso é o calibre 54,5% de cacau. Então, ainda tem um gosto de chocolate amargo, mas não é tão amargo. Então, eu adoro usar isso e, portanto, sei que esse chocolate e esse creme funcionam juntos de maneiras específicas. Então, se você estiver usando um chocolate mais escuro, por exemplo, um chocolate de 75%, você pode precisar aumentar a quantidade do seu creme porque o chocolate não tem gordura suficiente. E por outro lado, se você quiser usar chocolate ao leite ou até mesmo chocolate branco, precisará de significativamente menos creme porque o chocolate tem mais gordura. Então é isso que eu quero dizer quando digo que não existe uma receita específica para ganache de chocolate. Tudo depende do creme e do chocolate que você está usando. Além disso, também depende do que você vai usar o ganache. Seja escorrendo pelas laterais de um bolo, você quer que ele tenha uma consistência específica. Para rechear um bolo, precisa ser mais espesso. Ao preparar um bolo para fondant, é necessário que seja bem espesso. Então, novamente, é por isso que a receita pode alterar. Então, o que vou mostrar primeiro é como fazer uma ganache básica, usando o creme e o chocolate. Agora, um bom ponto de partida é fazer uma parte de creme para uma parte de chocolate. Então, quantidades iguais. Então, por exemplo, eu tenho 150 gramas do meu creme de 38%, que vou começar a aquecer no fogão em fogo baixo para deixá-lo bem quente e vaporoso. E então, nesta tigela, eu também tenho 150 gramas, então a mesma quantidade do meu chocolate de 54%. Então essa ganache cria gotas perfeitas e uma consistência perfeitamente espalhável para bolos. Dito isso, depende de qual bolo você quer fazer. E também depende do seu clima. Sim, temos que considerar nosso ambiente. Então, muitos de vocês perguntam o que fazer em países mais úmidos ou mais quentes. Logo, a ganache de chocolate é excelente para bolos, pois não derrete tão rápido quanto a cobertura de manteiga. Então, o que eu vou fazer hoje também é mostrar como cobrir um bolo de creme de manteiga com ganache para que ele fique mais firme por mais tempo. Então, mesmo aquecendo o creme no fogão, você pode colocar o creme e o chocolate em uma tigela para micro-ondas e aquecê-los. Fique atento a duas coisas. Primeiramente, coloque em intervalos de 20 a 30 segundos. Não coloque chocolate no micro-ondas por mais de 30 segundos para evitar queimá-lo. Em seguida, mexa entre intervalos para evitar que o creme fique muito quente e borbulhe completamente. O que me lembra, de vez em quando eu pego a panela e dou uma mexida para garantir que a temperatura do creme permaneça uniforme, e então coloco de volta no fogo. E o que você está procurando é uma boa temperatura de vaporização. Isso é 75 graus Celsius, mas eu nunca realmente meço isso. Eu apenas sigo pelo vapor. Então, algumas pessoas deixam o creme tempo suficiente para que ele ferva completamente. No entanto, eu não gosto de fazer isso porque acaba formando uma pele no creme, o que eu acredito que leva a uma ganache dividida.
Eu posso estar errada, mas tudo o que você está fazendo é aquecer o creme o suficiente para começar a derreter o chocolate. Ok, então não sei se você consegue ver na câmera, mas há muito vapor saindo da panela, mas ela não chegou a ferver, então definitivamente está na temperatura certa. E agora tudo o que vou fazer é despejar em cima do chocolate, que, claro, está em uma tigela resistente ao calor. E então vou deixar por cerca de 30 segundos para permitir que o calor comece a derreter o chocolate antes de começar a misturar. Após cerca de 30 segundos, vou começar a mexer com uma espátula. E enquanto estou mexendo, você pode ver que o creme derreteu o chocolate e está se unindo. E uma vez que todo o creme está misturado, ele se torna essa textura lindamente sedosa e suave. E claro, se você tem assistido meus outros tutoriais, verá que essa ganache é exatamente a mesma ganache que eu uso para escorrer nos bolos. Então, quando eu toco a tigela, ainda posso sentir algum calor. Então, se eu deixá-la esfriar por cerca de 3-4 minutos antes de escorrer no bolo, é a consistência perfeita para criar belas gotas de chocolate. Então, algumas coisas poderiam potencialmente dar errado nesta etapa. Primeiramente, se você aquecer o creme e o chocolate no micro-ondas e correr o risco de queimar o chocolate, você terá pedaços de chocolate. Você pode pensar que o creme não derreteu partes do chocolate, mas na verdade é chocolate queimado. Então, isso é algo para se prestar atenção. Você pode dividir sua ganache. Então, isso acontece cedo, por exemplo, nesta fase, ou mais tarde, depois que você deixou para definir. Descobri que isso depende da qualidade do chocolate usado. Se você usar um chocolate composto, que é um chocolate mais barato que você pode comprar no supermercado, por exemplo, ele tem muito mais óleo, e o óleo e o creme não são amigos, e o óleo começa a se separar. Então, se você deixar descansar e depois misturar, os óleos se separam e se dividem. Você pode juntá-lo novamente, às vezes, seja aquecendo-o novamente e meio que refazendo esta etapa, ou com um liquidificador manual para garantir que esteja realmente bem misturado, ou adicionando um pouco mais de creme. E esse pouco extra de creme geralmente ajuda a unir a ganache. Aqui vão 3 dicas caso sua ganache esteja se separando. No entanto, eu fiz isso completamente à mão, e você pode ver que bela ganache lisa e sedosa que forma. Algumas pessoas agora misturam isso com um liquidificador de mão. Eu pessoalmente não faço isso. Sinceramente, não acho que você precise fazer isso. No entanto, isso meio que leva a um próximo nível de suavidade, então isso é totalmente opcional. Agora, o que fazer quando a ganache estiver pronta? Então, você pode usá-la imediatamente para cobertura, ou pode deixá-la em temperatura ambiente para endurecer, como eu fiz aqui. Então, o que eu tenho aqui são 2 tigelas de ganache que eu fiz mais cedo. Então, esta tigela aqui tem as mesmas quantidades que eu acabei de fazer. Então, quantidades iguais de creme e chocolate. Creio que são 250 de creme e chocolate. Deixei com um filme plástico por cima durante a noite a temperatura ambiente. Lembra que falei que está um pouco quente agora? Então ainda está um pouco mais solto. Mas eu sempre prefiro ter ganache um pouco mais solto do que um pouco mais espesso, porque é mais fácil de aplicar em um bolo. Então é assim que o ganache fica depois de ser deixado em temperatura ambiente. Mais uma vez, em um clima mais frio, pode ser um pouco mais firme. Agora nesta tigela eu fiz a mesma técnica, no entanto adicionei muito mais chocolate. Então isso é realmente o dobro de chocolate para creme. Então, mais uma vez, não sei se você consegue ver a diferença, mas é muito mais escuro porque, é claro, há mais chocolate nesta tigela do que na outra, e é mais espesso. Eu fiz essa ganache cerca de 4 horas atrás e a deixei em temperatura ambiente, e como tem muito mais chocolate nela, está endurecendo muito mais rápido. Estou mostrando essas 2 quantidades para evidenciar a diferença em seu funcionamento. Agora, essencialmente, ambas são ganaches e funcionam da mesma maneira. No entanto, porque tem mais chocolate neste, ele tende a endurecer mais e fica um pouco mais rígido para usar uma vez que está no bolo, mas você pode usar isso a seu favor. Por exemplo, vou fazer uma decoração extra para o bolo que vou mostrar em 1 minuto e porque é mais firme, é melhor para climas mais quentes. Então, mais uma vez, se você estiver em um clima mais quente, eu recomendaria usar a ganache mais espessa, ou seja, o dobro da quantidade de chocolate para creme. Então, antes de mostrar como aplicar a ganache em um bolo, vou dar 2 dicas extras quando se trata de fazer a ganache. Primeiramente, sempre aconselharia deixá-la repousar à noite para firmar. Ela fica na consistência ideal para espalhar e confeitar após passar a noite. No entanto, se você estiver com mais pressa, existem algumas coisas que você pode fazer para esfriar a ganache ainda mais rápido.
Primeiramente é usar uma tigela de água gelada, e tudo o que você faz é colocar a tigela de ganache dentro e começar a mexer a ganache assim, e depois tirá-la novamente e então misturá-la novamente. Então, o que você está fazendo é introduzir uma temperatura mais fria na tigela, mas o que você não quer fazer é deixá-la lá por muito tempo, caso contrário, começará a solidificar a ganache. Então, se você acha que sua ganache está mais líquida, pegue uma tigela de água gelada e mergulhe 2 a 3 vezes. Pode ser que precise de mais, e mexa. E o que você está procurando é a consistência de Nutella. É a descrição mais próxima que consigo pensar para comparar a textura. Você não quer que fique muito grosso, caso contrário, terá dificuldade para confeitar ou aplicar em um bolo. Agora, a outra opção é usar uma bandeja para esfriá-lo. Então, vou mostrar com a ganache mais solta que acabei de fazer e em vez de esfriá-la na tigela, se você despejá-la em uma bandeja e espalhá-la finamente, então, porque tem mais área de superfície, ela esfriará mais rápido. Então, isso é o mesmo com a maioria dos recheios quentes. Seja você fazendo creme de confeiteiro ou um novo lote de ganache de chocolate, essa é uma técnica muito boa para esfriá-lo rapidamente. O que eu não recomendaria é esfriá-lo na geladeira, porque a geladeira é fria e vai esfriar a tigela e a superfície da ganache, e não por dentro. Então é por isso que eu prefiro o método da água gelada, ou este método, ou claro, deixá-lo durante a noite. Agora acho que já falei o suficiente sobre ganache, então espero ter coberto a maioria, mas agora vou mostrar como aplicá-lo em um bolo. Então o que eu tenho aqui é um bolo de 6 polegadas com uma camada de migalhas coberto com buttercream. Então, o bom do ganache é que pode cobrir qualquer bolo com qualquer recheio. Apenas uma dica rápida do que eu sei de outros confeiteiros que usam fondant é que por baixo do fondant você quer uma camada de ganache. Então isso é útil se você está fazendo um bolo de fondant, mas não quer fazer um recheio de chocolate. Faça o bolo como desejar, com creme de manteiga de baunilha ou algo do tipo, e então faça uma camada de ganache de chocolate antes de aplicar o fondant. O motivo de você querer uma camada de ganache por baixo é para obter um acabamento bem definido antes de aplicar o fondant. Mas eu vou apenas mostrar como fazer a cobertura e como aplicá-la. Então, mais uma vez, eu tenho aqui meu ganache na proporção de 1:1. E mesmo que ainda esteja um pouco mais solto, como o bolo esteve na geladeira e está frio, o frio do bolo ajudará a firmar o ganache. Então, espero que funcione muito bem. Então, como de costume, com minha espátula de passo, vou começar no bolo, começando pelo lado de fora, aplicando um pouco de cada vez. Então, geralmente, quando faço a segunda camada com buttercream, eu uso uma quantidade considerável, mas com o ganache é meio que o oposto. Você quer construí-lo em camadas, porque cada camada de ganache começará a se ajustar ao bolo frio. Você quer aproveitar isso, mas se você colocar demais, então não vai firmar. Mantendo seu ganache macio e então usando o frio do bolo, na verdade se torna muito mais fácil de espalhar. Então você pode ver que ainda há partes do bolo aparecendo por baixo, mas não estou preocupada com isso, porque esta é apenas a primeira camada deste ganache. Então, enquanto estou adicionando o ganache, posso sentir que a primeira camada de ganache está se firmando e por isso posso começar a construir as camadas e esconder ainda mais o bolo por baixo. E também vou fazer o topo do bolo, como costumo fazer, então espalhe até as bordas. E então deixe o topo bem liso e plano. Agora, uma vez que você fez o topo, o ganache provavelmente vai endurecer, então tente deixá-lo o mais plano possível. Obviamente, enquanto trabalha, o ganache continua endurecendo na tigela. Por isso, prefiro manuseá-lo um pouco mais mole, já que sei que ainda está se firmando. Pretendo adicionar mais camadas de ganache. Então, outra coisa a notar é que se o seu ganache endureceu um pouco demais e você está achando muito duro para aplicar em um bolo, então você pode aquecê-lo em uma panela com água quente. Mas não deixe lá, meio que toque, semelhante ao que eu estava fazendo com a água gelada. Coloque a tigela na panela com água por cerca de 5 segundos, depois retire e misture. Isso deve torná-lo mais fácil de espalhar. Então agora é hora de raspar os lados. Agora parece que a ganache é realmente mais difícil de trabalhar. No entanto, ela tem a resistência que o buttercream não tem, e portanto, raspar é muito mais fácil de fazer na ganache. Então eu vou raspar assim como eu faria com um bolo de buttercream, mas como a ganache endureceu, eu posso aplicar bastante força. E não estou muito preocupada em raspar demais. Vou dar algumas voltas, raspar qualquer lugar que tenha ganache em excesso para manter um lado reto.
Então aqui está toda a minha ganache extra, que claro, está mais firme porque estava no bolo, e dar mais algumas voltas. E você pode realmente ver como a ganache está firme no bolo, mal está saindo dos meus dedos. Por ser tão resistente, acho que você consegue bordas mais retas com a ganache. Então estou realmente feliz com essa cobertura. Posso ver que os lados estão perfeitamente retos e a ganache está suave. Como de costume, a ganache foi empurrada para cima e eu tenho esse tipo de efeito áspero, que vou deixar porque vou colocar isso na geladeira, não no freezer. A ganache não precisa estar no freezer porque endurece muito rápido. E então eu vou aparar os cantos superiores. Também vou aplicar uma técnica um pouco diferente com a outra ganache que fiz por fora. Então esta é a base. Mas se você estivesse fazendo um bolo recheado com ganache, e por exemplo esta é a sua camada de migalhas, então deixe na geladeira e depois você pode fazer sua segunda cobertura com creme de manteiga ou mais ganache. Então é a mesma coisa de qualquer maneira, mas mais uma vez a ganache ajuda você a conseguir este lindo bolo em forma, que fica na geladeira até ficar bem firme. Então eu queria mostrar a você outra técnica que você pode fazer usando a ganache mais espessa. Então esta é a quantidade dupla de chocolate para creme, que já engrossou muito bem. Mas como vai ficar bem firme, então você pode ser um pouco criativo em como aplicá-lo ao bolo. Então, mais uma vez, você pode fazer o mesmo que eu acabei de fazer, apenas cobrindo-o. No entanto, ele vai endurecer muito mais rápido e você pode precisar aquecê-lo em água durante o processo. Então vou criar painéis de ganache de chocolate que vão endurecer na geladeira e depois quebrar e fazer parecer um pouco como madeira. Vou fazer este bolo mais como um tema de floresta mística, de qualquer maneira. Só porque estava usando o ganache de chocolate e pensei no que poderia fazer com ele. Então, esta é uma técnica bastante interessante se você quiser tentar algo diferente. Então, o que eu tenho aqui é apenas um pouco de papel manteiga e eu simplesmente vou colocar o ganache com uma colher e espalhá-lo com uma espátula grande. E eu não quero que fique muito fino, porque quero que ele se mantenha firme, talvez com cerca de meio centímetro de espessura. E então eu vou colocá-lo em uma bandeja, que irá para a geladeira, mas eu também vou usar mais uma folha de papel. E como é plano, eu posso simplesmente colocá-lo em cima do outro pedaço. Depois deixe na geladeira por aproximadamente 20 minutos para firmar completamente. Então, enquanto estou esperando esses painéis de ganache endurecerem na geladeira, vou cortar o excesso de ganache no bolo. Então está completamente firme. Então, como eu faria com buttercream, vou passar ao redor da borda superior com uma faca afiada e cortar esse excesso de ganache. E eu vou apenas trazer essas bordas para dentro para alisar mais esse ganache. Então não aplico mais ganache nesta fase. Então está aí. Cantos super afiados. Eu sempre acho que consigo cantos mais afiados com ganache do que com buttercream. Então aqui está o bolo coberto com ganache finalizado. Vou esperar mais um pouco para as camadas de ganache endurecerem e mostrar a outra técnica. Apenas uma dica: reutilizar ganache é muito fácil. Então, por exemplo, cortei todas essas bordas. Posso retorná-los à tigela do ganache mais solto, misturar para uma consistência ideal para confeitar ou aquecer para fazer pingos, etc. Você pode reutilizá-lo constantemente, bom saber. Mesmo assim, aguardarei um pouco antes de exibir a próxima técnica. Então as placas de ganache de chocolate endureceram completamente, o que significa que posso tirá-las literalmente, bem, em uma única peça. A ideia é meio que quebrar esse chocolate e criar pedaços de madeira. Mas antes de quebrar, quero adicionar textura. Agora o papel realmente grudou e sinto que se eu puxar a camada superior de chocolate, todo o fundo vai quebrar. Na verdade, vou primeiro texturizar e depois quebrar. E tudo que eu tenho aqui é um palito de comida. E vou usar isso para fazer uma espécie de sulco no chocolate e criar linhas aleatórias por todo o lado, e quase desenhar um efeito semelhante a uma árvore de madeira. Então o chocolate já endureceu tanto que eu posso esculpir nele. Se eu apenas varrer o excesso, você poderá ver essas marcas no chocolate. E se você quiser ser realmente criativo, também pode desenhar na ganache. Então, por exemplo, se você usar essa ganache mais espessa em um bolo, já vi desenhos lindos diretamente na ganache também usando este método.
A ganache é tão versátil, e eu realmente fiz um bolo de ganache na minha série Volta ao Básico, onde eu texturizei enquanto estava aplicando no bolo também, que também é uma técnica muito legal. E acho que vou passar um pouco com um garfo também. Ah, isso é muito mais rápido, na verdade. Faça mais linhas ao mesmo tempo. E essa textura interessante formada realmente lembra madeira. Então agora o que vou fazer é descascar essa camada superior de chocolate. Primeiro vou tentar separar as peças. Eu quero pedaços de madeira, então não importa qual seja a altura deles, qual seja a largura deles. Parece um corte de árvore ali. Esse é um belo pedaço grande. Vou quebrá-lo assim. Meio que parece que eu acabei de ir a um parquinho e roubei todas aquelas lascas de madeira. Então essas peças grandes são boas também. E agora eu posso aplicá-lo ao bolo. Então eu tenho aqui um ganache suave que vou usar como cola. Coloque-o de lado. E então pegue um desses pedaços e pressione-o contra o bolo. E eu vou contornar toda a parte inferior do bolo para criar esse efeito aleatório que lembra madeira. Então estou apenas limpando qualquer ganache derramado quando coloquei os pedaços, além de adicionar textura se necessário. Vou colocar na geladeira mais uma vez para firmar os pedaços no bolo antes de finalizar a decoração. Então, antes de terminar o bolo, eu só queria mostrar para vocês, essa era a ganache fresca que eu deixei esfriar na bandeja. E se tornou uma ganache sedosa, suave e perfeitamente aplicável com saco de confeitar. Então, usarei isso para decorar o bolo. Então, vou apenas preparar um saco de confeitar como sempre. E o que eu realmente fiz foram alguns cogumelos de suspiro fofos para combinar com o meu tema de floresta. Então, esta é a mesma receita dos meus beijinhos de suspiro, só que em gotas pequenas. Certamente farei um tutorial deles. Mas antes de colocá-los no bolo, o que eu adoro fazer quando trabalho com ganache de chocolate é realmente polvilhar detalhes com um pouco de ouro, pois isso realmente realça a textura e a forma que você criou. Tenho aqui um pouco de pó de ouro comestível e um pincel grande seguro para alimentos. E muito levemente, com quase nenhum ouro, polvilhe sobre esses painéis. Então isso também adicionou outra dimensão de cor. Então agora vou continuar com meus mini cogumelos e terminar o bolo. Então você também pode ver como a ganache é linda e sedosa para confeitar. Isso certamente fixará os cogumelos no bolo. Pronto, acho que tem magia de cogumelo suficiente aí. E como é um bolo místico de floresta, vou finalizá-lo com um pouco de glitter comestível. E aí está, tudo. Ou pelo menos espero que tudo o que você precisa saber e desejava saber sobre ganache de chocolate e como aplicá-lo ao seu bolo. Então, tente fazer. Claro, se tiver mais perguntas, deixe nos comentários e responderei o melhor possível. Eu sei que ganache pode ser complicado, mas adoraria ver a sua versão deste bolo. Ou então, como de costume, por favor me marque em @bolosdageorgia no Instagram se você tentar fazer algo, porque eu adoro ver suas criações. Nos veremos em breve para mais tutoriais.